Hebreus capítulo 3, verso 7 a 8 e verso 15. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. E a vocês também, ovelhas, sai de dentro desses movimentos satânicos por aí afora. Dinheiro para cá, dinheiro para lá, Deus mandou te falar isso, Deus mandou te dizer isso, eu tô vendo um anjo e sapatia, corrupia, zomba e por aí afora. E pare com isso, pare com isso, é o teu bem mais precioso. Sai desses movimentos satânicos, oferta, traz a tua oferta, traz o teu sacrifício de colar de ouro, de não sei o que, de diamante, de cristal, vai botando tudo num pacote só, isso, aquilo, outro, é aliança. Aonde é que você já se viu Deus pedir algo que é tão sagrado para uma pessoa, a sua aliança do seu compromisso, seja de namoro, de noivado, principalmente de casamento? Desperta tu que dormes. O destruidor é Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. E o principal objetivo dele é a família. Você acha que o Eterno vai pedir aliança de um casal? Você acha que o Eterno vai pedir aliança de alguém para dar um sacrifício, para dar uma oferta para ele? Você acha isso? Deus está colocando tudo nos telhados, tudo às claras. Sabe por quê? Porque no dia que se cumprir isso aqui, ó, e vai se cumprir, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal que estiver feito por meio dessa belezura aqui. Eu te pergunto, o Eterno é a favor de um casamento ou ele é a favor de um divórcio? Lembra, ele não obriga ninguém a ficar casado. Ele não obriga. Deus, ele pode preparar um varão para uma varoa. Deus, ele pode preparar uma varoa para um varão. Desperta do que dormes. Porque o que eu já estou vendo rodando nas redes sociais por aí afora, que Deus não prepara mulher para o homem, não. Deus não prepara uma varoa para um homem, não. Deus não prepara um varão para uma varoa. Deus não prepara um homem para uma mulher. Olha nos meus olhos aqui, ó. Quando a palavra do nosso Pai fala para nós assim, ó, João capítulo 14, verso 13 ao 14, grava bem isso aqui, ó. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, isso farei. Está falando que é alguma coisa ou é tudo? Tudo, tudo. Jovens, velhos, mulheres e homens, a vocês que estão aí à procura de um pretendente, olha nos meus olhos para onde é o nosso Pai, peça ao Eterno que Ele te dá. Agora, quando você pedir que Ele te der, zela, cuida, ama, valoriza. Porque quando nós pedimos algo para o Eterno, há uma guerra. Porque quando nós estamos orando, Satanás está ouvindo as nossas orações, os nossos olhares, as nossas atenções. Valoriza. Porque eu já vi pessoas de se separarem, até separado, marido e mulher. Deus está trazendo a confirmação de aliança e tudo. E quando pensar que não, a porcaria não dá valor. E aí sabe o que acontece? Quando não é o homem, é a mulher. Quando não é um porqueira, é uma porcaria. E sabe o que acontece? Ainda quer julgar Deus, ainda quer colocar Deus nas suas porcariadas por aí afora. Deixa eu te falar uma coisa. Principalmente vocês mulheres. Olha nos meus olhos, eu gravei um vídeo aí falando, cuidado mulheres, tá no canal. Tem vídeo de tudo quanto você puder imaginar nos canais aí. Cuidado mulheres. Satanás está agindo de uma tal forma que está cegando multidões, milhares, tribos, nações e línguas por aí afora. De mulheres. Mulheres perdendo seus bons namorados. Mulheres jogando fora seus bons noivos. Principalmente maridos, casamentos ou ajuntamentos por aí afora. Dando ouvido aos filhos de Satanás nas internet por aí afora.
Quem são eles, Degretão Pritão? Fazendo aí até dancinhas e não sei o que, zombando na cara dos outros, sendo usado por Satanás, sabe para quê? Para destruir. Qual é o intuito de Satanás? Matar, roubar e destruir. O intuito dele é o quê? Destruir amizades, namoros, noivados e casamentos, principalmente casamentos. Mete a cara nas internet por aí fora e dizendo o marido não pode tratar bem a mulher porque a mulher vai entender que ele está se humilhando para ela. A mulher não pode tratar bem o homem porque o homem vai entender que ela está se humilhando para ele. Uma pouca vergonha. E com isso, até crentes por aí afora, tanto homens como mulheres, caindo nas armadilhas de Satanás por aí afora. Dá para você ver o tamanho do problema. E quando você vai ver fulaninho que está falando mal de mulheres ou as pouca vergonha por aí afora falando mal de homens, aparece com seus machos lá, feliz da vida, que estava detonando as mulheres com homens com tudo. Quando pensa que não, os fulanozinhos, ou seja, os instrumentos de Satanás, aparecem com suas mulherzinhas lá, com suas camaradinhas, feliz da vida e zombando ainda. E quantas pessoas não largaram os seus relacionamentos? Quantas pessoas não largaram aí os seus noivados por aí afora? Lembra que aqui o que o Espírito Santo me dá, eu vou colocando no tema, eu não quero nem saber porque aqui é guiado pelo Espírito Santo. Se eu estiver falando de um tema, o Espírito Santo for me dando, não tem problema, porque o mesmo Espírito Santo que vai me dando para me sair do tema, é o mesmo Espírito Santo que vai me dar para me voltar para o tema. Então desperta tu que dormes. E quando você vê lá, fulaninho fazendo trend ainda, zombando da cara dos outros, sabe por quê? Porque ele sabe que o povo anda numa aflição tão grande por aí afora, que estão tão despreparados, que dá ouvido a qualquer porcaria, a qualquer filho de Satanás por aí afora. E aí fica zombando, possuído de quê? Possuído do próprio Satanás mesmo. Eu vou te falar uma coisa aqui, ó. Mulheres, valoriza o teu namorado. Se é bom, se for porcaria, saia fora logo de uma vez. Valoriza o teu namorado. Lembra, se for porcaria, saia fora. Valoriza o teu noivo, se for bom. Se for porcaria também, saia fora. Agora eu te digo uma coisa. Valoriza o teu esposo. Eu já não vou falar para você sair fora do teu esposo, aí a coisa já muda. Aí a coisa já muda. Você nunca vai ver eu dizer para alguém, larga a tua esposa. Ai, Dano, mas está se matando para lá, está se batendo para lá, está não sei o quê. Procure o erro. Procure o erro de onde está o erro. Procure o erro de onde está o erro. E eu te digo uma coisa. Quer se separar? Separe. Mulher ou homem se separar é entre vocês e Deus. De mim nunca vai ouvir. O que você vai ouvir da minha boca é: vão orar a Deus, vão colocar a Deus. Não foi para Deus que vocês fizeram o juramento, não foi para Deus que vocês fizeram a união de vocês, que vocês juraram até que a morte os separe. Quem sou eu para dizer, estão se batendo para lá, estão fazendo isso para lá, e eu larga que não sei. Ei, não foi Deus que uniu? Não falaram que foi uma preparação de Deus? Então coloque Deus no meio. O Degretão Pritão jamais vai falar isso. Jamais. Jamais. Agora, um namoro é uma porcaria? Saia fora. O noivado é uma porcaria? Saia fora. O casamento se porcariou? Eu já não falo. Vai orar. Porque se der um passo adiante, se der um passo mais profundo, principalmente para um casamento, uma aliança, que até que a morte os separe, quem sou eu para dizer porque estão brigando para lá, porque um está chifrando o outro, está não sei o quê, um não está cuidando, vou dizer, então larga ele, então larga ela. Nananina, não. Não foi uma confirmação de Deus? Ou se os dois não são crentes, não falaram que um era para o outro, que não sei o quê? Então, os dois que se ajeitem para lá. Eu falar para se largar? Eu falar? Vocês entenderam bem, não entenderam? Pode estar se engalfiando para lá, caindo na porrada para lá, que eu não quero nem saber. Entendeu? Eu não vou falar nunca, 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 nunca. Se largue para lá. Vou dizer assim, ó. São crentes? Deus não confirmou? Então ore. Se vocês se largar para lá, é entre vocês e Deus, não é comigo. Vocês não são crentes. Não deram um passo a mais, não casaram? Não falaram que um era para o outro? O que está dando errado? Os dois sentam aí e se desenrola para lá. Eu falar se separe? Se quiser se separar para lá, é entre eles e Deus.
Casamento nunca foi brincadeira. E principalmente para vocês aqui, pais e mães, bons de criar vergonha na cara por aí afora, porque as mães e os pais por aí afora estão sendo o maior destruidor de casamento dos seus filhos. Às vezes a filha é uma pior porcaria que tem por aí afora. Às vezes casa para sair de dentro de casa e é uma porcaria. Eu tenho conhecimento demais. Eu não sou criancinha não. E eu já vi isso acontecer debaixo do meu teto. Eu já vi isso aí acontecer. Quando pensar que não, com 4, 5 meses, sai fora de casamento. E sabe o que acontece? E mãe dando a pior razão às porcarias que tem. E mais ainda, quando não é mãe, é pai, dando a razão por maior porqueira que são seus filhos por aí afora. Quer sejam crentes, quer sejam descrentes. É o meu nenenzinho, é o meu filhinho. Ela está maltratando meu filhinho. Tome vergonha na cara vocês. Tanto faz ser pai como mães por aí afora. Estão sendo o maior destruidor de casamento por aí afora. Enquanto tem que sentar com a sua porcaria. Vem cá, porque não vem dizer para mim não, porque mãe já falou para mim. Eu falei, ó, tua filha vai casar para sair de dentro de casa. Sabe para quê? Só para se ver livre. E não foi praga que eu joguei não. Sabe por quê? Porque Deus me deu, Deus colocou na minha mente e no meu coração e se cumpriu. Não foi porque eu desejei mal não. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não é um Deus de confusão, Ele é Deus de bênção. E eu falei para ela, ora pela tua filha para que Deus repreenda esses satanás, esses espíritos imundos de preguiça, de não sei o quê, toda a porcariada da vida da tua filha. E sabe o que acontece? Não deu ouvido. Mas uns aninhos depois, que foi bem pouquinho, 1 ano, 2 aninhos depois, falou para mim, você tinha razão, Edinaldo. E sabe o que acontece? A fulaninha saiu se lidando por aí afora, com um e com o outro por aí afora. E quer que eu te diga uma coisa? E a própria mãe defendendo a porcaria dela. É o que eu vejo por aí afora. Quantas mães defendendo suas porcarias, acabando com os casamentos das filhas. É minha filhinha, minha não sei o quê. Resumindo, como eu não tenho papa na língua, é a diabinha mesmo. A diabinha, a diabita. A porcariazinha. Aí sabe o que acontece? Ai, tá maltratando minha bichinha, minha não sei, ou seja, a diabinha. E quando não é com a porcaria que é um homem, ai, meu filhinho, o diabinho. E sabe o que acontece? De mim nunca vai ouvir. Larga ele, larga ela. Vai ouvir sim. Não foi Deus que confirmou? Você é crente? Então resolve seus angústias para lá. Se vocês se divorciar para lá, se vocês se largar para lá, é entre vocês e o eterno. Não são crentes? Vocês não casaram? Não eram um para o outro, isso, aquilo, outro e tal, não casaram? É entre vocês, resolve seus problemas para lá, é entre vocês e o eterno, se vocês se largar. Você nunca vai ouvir o Edinaldo falar assim, ó, larga ele, larga ela. E lembra que eu falei antes? Estão se engalfiando para lá, estão caindo na porrada. Não me interessa para lá. O que eu tenho para fazer é, sentem, conversa, vamos orar e pronto, e acabou. Não foi uma confirmação? Então resolva. Se separar, é entre vocês e o eternão. Casamento nunca foi brincadeira. E a vocês, pais, toma vergonha na cara de vocês que estavam nesse negócio. E quer que eu diga uma coisa? Crentes estão se largando igual lixo por aí afora. Principalmente casais novos, sabe por quê? Meu filhinho, ela não está cuidando bem do meu filhinho e não sei o que, isso, aquilo, outro. Ai, não está cuidando bem da minha filha. Resumindo, o diabitinho. Resumindo, a diabitinha. E sabe o que acontece? Divórcios e mais divórcios no meio da mocidade por aí afora, dentro das igrejas, batendo recorde mais do que o mundão. Sabe por quê? Por causa de pais bons de criar vergonha na cara, se é de ensinar as filhas a amar os seus maridos e os pais a ensinar os filhos a amar suas esposas. Fica nessa fuleiraginha sendo usado por Satanás. Meu filhinho, que não sei o que é isso, aquilo, outro. Vem, quando o Degrão Puxão vê isso, sabe o que o Degrão Puxão você já conhece? Toma vergonha na tua cara e vai ensinar a tua filha a amar o marido dela, vai ensinar o teu filho a amar a esposa dele. Olha nos meus olhos aqui, ó, casamento nunca foi brincadeira e nunca será brincadeira. E a você que está pensando de casar, que você caiu aqui nesse vídeo aqui, o tema nem é esse. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Veja bem o que tu vai fazer da tua vida. Principalmente se você for casar com uma mulher velha. Presta atenção como o negócio é sério. Principalmente se você for casar com uma mulher velha. Principalmente se você for casar com um homem velho. Sabe por quê? Porque é um casamento que se ele nunca mais arrumar ninguém, você vai ficar presa pro resto da vida.
Se ela nunca mais arrumar ninguém, você se separar, você vai ficar preso por ela pro resto da tua vida. Pode falar para qualquer pastor adventista, batista, presbiteriano, de qualquer igreja, se o The Great Preaching aqui está certão ou se está erradão. Lembra, é usado pelo Espírito Santo mesmo. E eu vou te falar, lembra, jovens, homens e mulheres, jovens, que for casar com um velho, com um homem mais velho do que vocês, jovens que for casar com mulher mais velha do que vocês, preste atenção. Porque se haver um divórcio, ele nunca mais se casar, querer se casar, ela nunca mais querer se casar, você vai ficar presa a ela até enquanto ela morrer. Até enquanto ela morrer. Dá para você ver o tamanho do problema? Você que é novinho, que tem seus 25 anos, querendo casar com uma mulher de 50 anos. Você que é mulher de 25 anos, querendo casar com um homem de 50 anos, preste atenção no que você vai fazer da tua vida. Porque você sabe, quando está vivendo é uma bênção, é uma maravilha. Quando se larga, principalmente se for crente que tem um conhecimento da palavra, sabe o que acontece? Eu não quero saber mais de ninguém. E ele vai ficar preso a mim, se casar com outra, vai viver em pecado e se morrer está lascado. Ela está presa a mim mesmo, se casar com outro vai viver em pecado, se morrer está lascada. E aí? O que você me diz? Não foi à toa que você caiu aqui. Casamento nunca foi brincadeira. E lembrando, você nunca vai ver o The Great Preaching falando para alguém se largar. Vai orar. Se não é crente, vocês não casaram, se entenda vocês. Se vocês se largarem, entre vocês o eterno. Viram no vídeo anterior, eu só tenho uma filha viva. A outra faleceu. Ou seja, a outra foi assassinada, foi morta. E eu vou te dizer uma coisa. A mesma coisa que eu falo para minha filha, eu falo para todo mundo. Tá passando por seus momentos difíceis com o marido, com não sei o que, se aquilo se ajuntado, seja o que for, eu falo o que eu falo. Você nunca vai ouvir da minha boca eu dizer para você largar. Primeiro, para amanhã depois você não jogar na minha cara de dizer que largou porque eu mandei, porque eu apoiei. E segundo, eu como servo de Deus, eu nunca vou falar para ninguém se largar. Ouve a palavra. Se tiver no namoro, for uma porcaria, sai fora. No noivado, se for uma porcaria, sai fora. Agora, no casamento, resolva seus problemas para lá. Ouvir da minha boca largar, não. Nem minha filha, nem ninguém. Nem minha filha, nem ninguém. Se quiser largar os seus maridos para lá, se quiser largar suas mulheres para lá, eles com Deus para lá. Você nunca vai dizer assim, porque é minha filha, eu só tenho minha filha. Aí porque é minha filha, eu vou defender minha filha, que não sei o que, isso, aquilo. Epa, calma aí. Não é por aí, não. De jeito nenhum. Eu vou ensinar a minha filha a ser sem vergonha, ficar trocando de máscara ou trocando de roupa para lá, isso, aquilo, outro. Se quiser largar, é entre ela e o eterno, não de mim. Eu estou para orar, ombro amigo, para uma boa conversa. Largar, não. É diferente isso aí. É diferente. Separa isso aí. Separa isso aí. Vamos aqui. Voltando para o tema aqui, para a honra e glória do nosso Pai aqui, ó. Gálatas, capítulo 3, verso 6. O que diz a palavra do nosso Pai para nós? E é o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que hoje da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto de que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E aí? Após aceitar a graça, já não é mais estrangeiro nem gentil, já é o quê? Filho de Abraão. E o meu pai Abraão, ele era judeu, israelita, ou gentil, ou grego, como é que ele era? Ele era o quê? Filho do Criador, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
E assim como está escrito na Bíblia, catalogado, que ele guardou os mandamentos do meu pai. Gênesis capítulo 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Se você não guarda os mandamentos do nosso pai, não é pestro, não é porque você não é judeu. E como eu falo mesmo, né, que eu mando na lata. E vocês sabem, né, pastores, que após aceitar a Cristo, não é mais gentil, não é mais estrangeiro, não é mais forasteiro, e não tem mais judeu, nem grego, nem macho, nem fêmea, nem nações nenhuma mais. Porque é o quê? Um povo só em Cristo Jesus. E Cristo guardou os mandamentos. E nós guardamos os mandamentos da seita do sétimo dia. Não é para nos salvar. Porque o nosso Pai guardou para nos dar o exemplo. E nós somos salvos pela graça. E por sermos salvos, nós também seguimos o testemunho, o exemplo do nosso Pai, guardando os mandamentos. E é eterno. Vamos lá, continuando. Verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Opa, está pirrognal, please. Ué, mas não lê por aí afora? Não, nós não guardamos a lei porque nós não somos malditos para guardar a lei, porque a palavra de Deus fala, maldito todo aquele que guarda a lei. Porque todo aquele que guarda a lei é maldito. E não é nem assim que o versículo fala. Porque o versículo tem essa primeira parte e tem a segunda parte. A segunda parte é pior ainda. Mas vamos ver, ó. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está aqui, ó. Estão debaixo de maldição. Se você for preso, eu sempre falo isso aqui, ó. Eu sempre falo essa ilustração aqui, ó. Se você foi pego roubando, matando, fazendo qualquer coisa errada, você vai para onde? De trás das grades. Aí você está na bênção ou está na maldição? Mas você praticou as obras da lei. Quais as obras da lei? Quebrar a lei, infringir a lei. E aí o que você fez? Você matou, infringiu a lei, você foi pego, você foi preso. Você está debaixo de bênção ou debaixo de maldição? Preso porque matou alguém, porque roubou. Foi pego roubando e foi preso. Hã? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Tá vendo como é que a banda toca? Como é que Satanás estava te seduzindo direitinho? Agora vamos ver quem é maldito. Vamos ver quem é maldito? Vamos. Aqui, ó. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, quem é maldito é quem guarda a lei ou é quem não guarda a lei? Maldito é todo aquele que não guarda a lei. Dá para você ver o tamanho do problema? Que lei é essa aqui, Edinaldo? Que lei é essa? Lembra do crente Abraão? Lembra? Por que já estava já figurando nós após o gentil, após a vinda de Cristo? Hã? Por que já estava já simbolizando, já figurando nós? Por quê? Hã? Porque o nosso pai Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé, no verso 6, é que são filhos de Abraão. E aí? Hebreus capítulo 7, verso 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Que esperança superior é essa? Cristo. Quem é sacerdote eterno? Cristo. E o que é que fala? Hebreus capítulo 7, verso 1 ao 28. Toda a lei cerimonial. Toda a lei cerimonial. E Cristo foi o Cordeiro Pascal.
todas as passagens que o meu irmão Paulo fala de Atos, referindo à lei, para guardar, a lei para guardar, é a lei moral, não é a lei cerimonial. E quando ele fala em Hebreus capítulo 7, verso 8, ali é a lei cerimonial. Dá para você ver a diferença? E aqui, ó, vamos lá, ó. Verso 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, não pelo pecado, não na prática do pecado. Lembra? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. 1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E no verso 8, 1 João capítulo 3, verso 8. Calma aí, meus irmãos, vamos lá. 1 João capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Não vou cortar essa parte, meu irmão. Lembra que é para jogar vergonha dos jovens, mesmo dos velhos, por aí afora. Mas se for uma torcida assim, exagerada aí, o Degrete é um precisão dar umas cortadas aí, amém? Para a glória nossa eterna, amém? E o que acontece, meus irmãos? Vocês entenderam aí? Pegou para a glória nosso Pai? Nós não somos filhos de Satanás para andar pecando. E vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala, o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Vamos lá, ó. Gálatas capítulo 3, verso 12. Aqui, ó. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Por que viverá? Por que viverá? Aqueles que verdadeiramente guardaram os mandamentos do Eterno, a lei moral, por quê? Sabe por que viverá? Porque está testificando que está em Cristo e não está vivendo na prática do pecado. Por quê? Porque o que nos aponta o pecado? A lei. E o que nos aponta a lei? O pecado. É ao inverso e ao reverso. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Olha nos meus olhos aqui, meus irmãos. Pecado nunca foi brincadeira. E quer que eu diga uma coisa? Satanás odeia os mandamentos do nosso Pai. Sabe por quê? Porque ele foi o transgressor. E ele é o quê? Ele é homicida desde o princípio. E o que mais? João, capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E lembra, 1 João, capítulo 2, verso 3 ao 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Lembra? Mateus capítulo 22, verso 34 ao 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Conselho de quem? De Satanás. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Lembra que é a lei moral? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o verso 40, o que fala? Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.